Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo diário, que também é conhecido como maná. Você sabe que todos os dias, enquanto o povo de Deus estava ali no deserto, os israelitas, Deus mandava para eles o maná, o pão do céu. E esse alimento os sustentava, esse alimento os nutria, os mantinha fortes. E o nosso estudo guiado é exatamente isso. Nos alimenta espiritualmente, nos mantém fortes, nos mantém nutridos, preparados para tudo aquilo que vier à nossa frente. Por isso é tão importante que você esteja aqui comigo todos os dias para ser alimentado por Deus por meio do estudo da sua palavra. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você não perca nenhum estudo, para que você seja animado, incentivado por mim todos os dias. E, claro, deixe o seu gostei para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Então, nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós fazermos nossa oração, buscarmos a presença de Deus e logo em seguida adentrarmos ao nosso estudo guiado. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece de estudar a tua santa palavra. Que nessa ocasião o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos ensinar, trazer luz e entendimento a toda a verdade que será apresentada a cada um de nós. Que não saiamos desse momento com nenhum resquício de dúvida, mas sim que nós possamos ter a razão, a consciência devida para entender tudo aquilo que o Senhor irá nos apresentar. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua santa presença. Clamamos a presença também, Senhor, do teu Santo Espírito, pois cremos pela fé que ele foi o autor da palavra e ele é a pessoa mais indicada para nos ensinar. Pedimos isso tudo e crendo pela fé no Santo de Deus, o nome poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje domingo, dia 8 de setembro, o nosso tema é inesquecível. Eu quero convidar você a abrir com o texto bíblico, a qual nós vamos extrair os ensinamentos, as lições e entender um pouquinho sobre esse tema inesquecível. O contexto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O verso vai ser do 1 ao 11, que diz assim, ó. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixa-me em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigia-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Que contexto, né? Eu separei aqui alguns pontos para nos nortear no nosso estudo. E o primeiro ponto diz assim, ó. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. 2 dias para, podemos dizer assim, um maior e mais importante feriado judaico.
a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era importante porque foi a festa criada ali num momento muito, vamos dizer assim, singular da nação de Israel, que foi o momento em que eles saíram do Egito. Naquele momento, duas coisas estavam acontecendo. De um lado, havia a classe religiosa. Talvez a classe que deveria estar mais empenhada em se santificar, em se preparar para o evento espiritual. Mas a Bíblia relata que eles estavam fazendo algo completamente contrário. Eles estavam tramando, eles estavam conversando, trazendo artimanhas para ver uma ocasião para prender Jesus, para matá-lo. É interessante que eles pensam nos mínimos detalhes. A Bíblia é bem clara ao dizer que eles dizem, olha, a gente não pode fazer isso no momento da festa. Porque se isso acontecer e as pessoas souberem, chegarem ao conhecimento das pessoas, elas poderão se revoltar. Tem que ser um momento perfeito. Uma ocasião certa para que não haja nenhum motivo de problema. De contrapartida, em um outro lugar, na cidade de Betânia, Jesus estava reclinado sobre a mesa e ali chegou uma mulher, que não é identificada pelo texto, e faz uma ação completamente oposta à ação daqueles homens. Ela ali começa a perfumar Jesus, a honrar Jesus, a tratar Jesus em alta estima. Percebe o quão distante eram as duas realidades? Um outro ponto que eu destaquei diz assim, essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche em Marcos. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com um perfume precioso. Dois personagens paralelos realizavam ações opostas, exibindo um contraste irônico. De um lado, um povo que deveria ser achegado a Deus, que deveria conhecer a palavra de Deus e saber e reconhecer que ali Jesus era o Messias prometido, eles estavam ali tramando a morte de Jesus, procurando a ocasião perfeita. Do outro lado, uma mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela. Você sabe que a mulher, dentro do contexto oriental, não era, podemos dizer assim, tratada como deveria ser tratada. Aquela mulher toma uma atitude de ungir Jesus, de abençoar Jesus, de tratar Jesus da forma que ele deveria ser tratado, não somente por todas as pessoas, mas principalmente pela classe religiosa. E a gente vê o contraste. Ações direcionadas a Jesus, mas ações opostas. A pessoa, o centro, o alvo era Jesus, tanto para os líderes religiosos como para aquela mulher. Porém, as ações envolvendo Jesus eram completamente diferentes. E aqui é a história, a quinta história em formato de sanduíche que é apresentada no Evangelho de Marcos. Outro ponto que eu destaquei diz assim, sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Veja que enquanto Judas fazia parte dos 12 seletos, dos 12 amigos de Jesus, das pessoas que o Senhor tinha convidado para o seguir, aquela mulher não fazia parte desse meio. Em outras palavras, ela não tinha nenhum prestígio, nem privilégio diante de Jesus. Mas a ação dela fala muito a respeito de quem Jesus era para ela. Enquanto ela unge, enquanto ela abençoa, enquanto ela trata com boa ação a pessoa de Jesus, o outro, que vivia próximo a ele, está negociando, está tramando a forma como iria trair ele. Essa é uma realidade um pouco interessante, porque coisas como essas, às vezes, podem acontecer na minha e na sua vida. E, de fato, já aconteceu na minha vida. De pessoas próximas a mim me traírem. É aquela velha história. De onde a gente menos espera, podem vir as piores coisas. Judas andava com Jesus, conhecia Jesus. E estava ali, agora, negociando um preço. Apresentando uma forma de entregar Jesus para os líderes religiosos. Aquela mulher, que nem identificada foi, estava fazendo algo completamente diferente. E aqui é onde a gente fica, de certo modo, de boca aberta.
como é complexo os relacionamentos. De pessoas que talvez você não espera nada, você pode receber tudo. E de pessoas que você espera alguma coisa, você pode receber nada. Inclusive, você pode receber até coisas muito piores. Um outro ponto que eu destaquei. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso. Mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram um desperdício de quase um ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. Para ver a situação em que o nosso mestre se encontrava. Ele estava na casa de uma pessoa, a convite dela, Simão, que era conhecido como um leproso. Ali estavam pessoas que com certeza tinham alguma estima por Jesus. Mas quando acontece aquela cena da mulher derramando aquele perfume caro, nardo puro, que custava cerca de um ano de trabalho, as pessoas logo mostram as suas verdadeiras faces. Naquela ocasião, as pessoas julgaram que aquilo seria um desperdício. E aqui eu faço a seguinte reflexão. Será que nós, em algum momento, em algum dado momento, não temos nos comportado da mesma forma? Como assim, Davi? Será que em algum momento, na nossa jornada espiritual, nós também não temos julgado ser um desperdício o relacionamento com Deus? Algumas pessoas, por exemplo, já chegaram para mim e disseram, olha, não demora muito no vídeo porque o pessoal não gosta. Eu posso levantar isso como exemplo e dizer, será que você julga esse momento que nós estamos tendo como um desperdício de tempo? Afinal de contas, nós estamos passando um tempo com Deus. Será que dedicar parte do seu dia a fazer algo que agrada ao Senhor, será que seria um desperdício de tempo? Aquelas pessoas não levaram em consideração a pessoa que estava sendo ungida, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos olhar para essa realidade, o que nós deveríamos chegar à conclusão é: nada que eu e você façamos pela causa de Jesus, em prol de Jesus, deveria ser visto como desperdício. Deveria ser visto como uma perca de tempo, uma perca de recurso. Nada. Nada deveria suplantar a prioridade de Jesus, a relevância da pessoa de Jesus. Nós muitas vezes temos tratado outras coisas como prioridades à frente da pessoa de Jesus. Nesse caso aqui, eles até disseram, olha, não seria melhor que esse perfume fosse vendido para que o recurso fosse distribuído entre os pobres? Veja que eles trataram os pobres como prioridade à frente de Jesus. Nada deve vir à frente de Jesus. Jesus deve ser o primeiro na minha e na sua vida. Qual foi a resposta de Jesus? Meus amigos, os pobres, as pessoas que estão passando por situações difíceis, sempre vão estar com vocês. Mas eu nem sempre estarei com vocês. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer foi, aproveitem a minha presença enquanto vocês a têm. Porque vai chegar um momento em que essa presença será retirada por um tempo. E vocês vão ficar em uma situação de como órfãos da minha presença. Aproveitem. Com certeza, quando tudo aconteceu, com certeza isso deve ter vindo à memória deles. E tipo, meu Deus, como nós desperdiçamos o tempo precioso na presença de Jesus, levando em consideração coisas supérfluas da vida. Um outro ponto que eu destaquei. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito. Lá em João 12, verso do 4 a 6, fala que Judas era ganancioso. Ele era dado ao dinheiro. O dinheiro era um Deus para ele. É tanto que ele era responsável pelas finanças no grupo. Mas aí o que acontecia? Ele ficava roubando o recurso do grupo, o recurso que era doado a eles para manter o ministério de Jesus. De vez em quando, ele tirava uma partezinha para ele, era ladrão. E ali, quando ele foi buscar, os recursos, foi procurar atrair Jesus, ele foi, vamos dizer assim, galanteado com uma proposta de um dinheiro. A Bíblia nem diz qual foi o valor, porque não foi dito o valor para ele.
Eles só prometeram, olha, a gente vai te dar alguma coisa por conta dessa tua ajuda, por conta desse teu serviço. Muito preocupante isso, porque por dinheiro, pessoas são capazes de fazer tudo, até mesmo de trair Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque se nós não vigiarmos, o risco que nós corremos é exatamente esse, de vendermos, de trocar o tempo de qualidade com Jesus por coisas triviais dessa vida. Que isso não venha acontecer na minha nem na sua vida. Um outro ponto. Marco faz um trocadilho com a palavra bom, para ilustrar que duas motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessa história. Quais foram, Davi, esses momentos? Ali em Marcos 14:6, chama a atenção da ação da mulher, que foi uma ação boa, né? Qual foi a ação? A ação que ela fez com Jesus e ungir Jesus. Jesus disse que aquilo que ela fez foi bom aos olhos dele. Um outro momento também, no verso 7, Jesus chama a atenção à questão de fazer o bem, né? As boas novas, que a história dela seria relembrada nos 4 evangelhos. De fato, os 4 evangelhos trazem à tona o relato desse momento em que Jesus é ungido por essa mulher. No verso 9, e por último, Judas, ele fica procurando, ali no verso 11, melhor dizendo, ele fica procurando uma boa ocasião, em algumas versões trazem essa palavra, uma boa ocasião, para entregar, para trair Jesus, para entregar para os líderes religiosos. E a conclusão que a gente chega é essa daqui, ó. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Você pode ver que a palavra boa, bom, ele pode ser utilizado em vários contextos, tanto contextos bons, de fato, como contextos ruins. Enquanto a mulher fazia uma boa ação em prol de Jesus, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E aí fica a nossa reflexão. Qual o contexto a gente está trilhando? A gente está procurando boas ações para fazer em prol e por amor de Jesus? Ou a gente está procurando boas ocasiões para evitar e, de certo modo, trair a pessoa de Jesus? É dessa forma que a gente encerra o nosso estudo guiado, hoje falando sobre o tema inesquecível. E, de fato, esse contexto foi inesquecível. Jesus sendo honrado por uma mulher, enquanto a outra parte estava procurando motivos para matá-lo, ocasião para matá-lo. Que nós possamos sempre buscar a presença de Deus. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te conduza aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos a oportunidade de ter o nosso estudo guiado. É isso, até a próxima e tchau, tchau.